Sniper, você não vai acreditar no que eu descobri em uma das minhas análises das diversas partidas que eu analiso para montar as minhas entradas. E se você não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje eu vou te mostrar, abrir a caixa de ferramentas disso que eu descobri, vou te mostrar como você deve pesquisar, como que eu identifiquei esses padrões para que você observe esses mesmos padrões e desenvolva a sua própria estratégia, a sua própria metodologia em cima desses padrões que eu já identifiquei. Porque eu raciocino da seguinte maneira: para você montar uma metodologia ou uma estratégia lucrativa, você precisa primeiro identificar padrões. Eu já fiz essa identificação desse padrão, tá? Não necessariamente ainda desenvolvi uma metodologia em cima dela, tá? Aliás, desses padrões, tá? Mas eu vou te entregar de bandeja esse padrão, né, que eu observei, tá? E aí você fica à vontade de desenvolver uma metodologia própria, seja pré-game ou seja ao vivo, tá? Isso que eu vou te passar são padrões identificados. Agora, cabe a você, às vezes, dar aquela lapidada final e, às vezes, até você já tem uma metodologia que possa encaixar esse padrão já identificado. Deu pra pegar? Então, vem aqui comigo nesse vídeo. Se você não deixou aquele like ainda, deixa esse like, não vai cair seu dedo. Se inscreve no canal, porque hoje eu vou te entregar uma porrada de conteúdo muito top aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui pra quando esse conteúdo bater, você não perder, tá? Então, vamos lá. De antemão, vamos escolher aqui, peguei numa das minhas análises visando trabalhar talvez com mercado de cartões, né? Ou até mesmo mercado de escanteios, gols. Eu faço uma análise criteriosa de cada partida daquele campeonato. E aí eu identifiquei em uma das partidas, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para te mostrar. E nessa minha análise eu cheguei ao seguinte cenário, que quando o Vallecano, o Raio Vallecano, está jogando em casa, ele tinha um poder ofensivo muito grande, um controle de posse de bola, atacando pelas laterais, né? E isso fazendo com que gerasse muitos escanteios a seu favor, tá? Isso eu vou te mostrar aqui na tela, tá certo? Mas eu fiquei encucado, por quê? A partir do momento que eu via que o Vallecano tinha muitos escanteios favoráveis, eu precisava ver se os seus adversários, eles cediam muitos escanteios, e eu falei, deixa eu ver agora na casa de apostas quanto que a casa estaria me pagando para um over tantos X cantos para o Vallecano, tá? E aí, nessas minhas anotações, eu identifiquei algumas coisas, tá? Uma delas, o Vallecano jogando em casa. E aí eu comecei a ver quem era o Vallecano, que equipe é essa, quais as características que faziam com que ela tivesse essa quantidade de escanteios favoráveis, tá? E eu queria fazer a entrada, seja no over cantos para o time do Vallecano, né? Seja num race cantos, por exemplo, né? Que o Vallecano fosse a primeira equipe a chegar a tantos escanteios, tá? Vamos lá, vamos com calma. O que eu percebi? E aí eu fiz esse cruzamento de dados, tá? Para eu chegar nesse padrão, eu cruzei dados. Quando eu pego uma equipe favorita, tá? Então não tô falando do Vallecano jogar contra o Barcelona. É o Vallecano jogando com uma equipe para baixo dele na tabela, tá? Ou a gente vai pegar uma equipe que tá no topo da tabela contra uma equipe de meio de tabela, que não é esse padrão que eu gosto, que eu identifiquei. O padrão que eu identifiquei que funcionou melhor foi quando eu pego uma equipe de meio de tabela, tá? Mas é uma equipe boa, favorita de meio de tabela, contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela, tá? Então, pega esse cenário do Raio Vallecano jogando ali, o Vallecano é um time de meio de tabela espanhol, jogando contra uma equipe do fundo da tabela, tá? Ele naturalmente, a casa de apostas vai naturalmente te dar uma odd para o Vallecano como favorito em torno de 1,80, tá? Então, padrão identificado, time de meio de tabela contra time de baixo de tabela. Esse mandante, ele precisa ser um favorito com uma odd em torno de 1,80, tá? E ele ter muitos escanteios. Aí eu comecei a estudar a equipe a fundo, tá? E o que a gente precisa ver então? Primeira coisa, esse cenário está identificado? Qual é o cenário de escanteios favoráveis para a equipe do Vallecano? Quando eu falo equipe do Vallecano, eu não gosto de trabalhar esse padrão fora de casa, só como mandante, tá? A equipe como mandante, ela se comporta de uma maneira, falando em linhas gerais. O time mandante se comporta de uma maneira que ele carregue, né, ele conduza a partida, tá? Isso num cenário de equipe favorita, tá?
Então, ela vai conduzir contra essa equipe lá de baixo. E aí a gente vai identificar quantos escanteios favoráveis essa equipe possui na race dela, né? Ou seja, nas últimas partidas que ela atuou como mandante. Então, eu vou pegar a equipe do Vallecano e vou verificar como que foi o resultado em escanteios das últimas partidas que ele jogou como mandante, em casa, diante de seus torcedores, tá? Então, digamos que eu identifiquei que o Vallecano recebeu lá 7, 8, 6... Vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o Vallecano. Vamos sair um pouquinho da teoria e vamos aqui olhar na prática o que que acontece. Vamos pegar aqui o Raio Vallecano jogando em casa, tá? Eu vou pegar aqui primeiro ele jogando em casa contra a equipe do Mallorca, tá certo? O Vallecano jogando contra a equipe do Mallorca. Perceba que o Vallecano estava no meio da tabela contra um Mallorca mais abaixo dele, tá? Vamos voltar aqui. Então, esse é o cenário que eu te mostrei. E agora nós vamos na parte de estatísticas, para ver como é que foi a questão de escanteios. O que nós temos aqui? 7 escanteios para o Vallecano contra 3 escanteios do Mallorca, tá? E aí, o que eu comecei a perceber? O Vallecano teve um over cantos a seu favor e o Mallorca cedeu muitos cantos para o Vallecano. Bacana? Sendo que o Mallorca teve 3 escanteios. Ele não atingiu a linha de 5. Acompanha meu raciocínio que você vai ver onde é que eu quero chegar, tá? O Mallorca não atingiu 5 escanteios, mas ele cedeu 7, tá? Vamos ver aqui, Vallecano contra o Valência. Vamos ver aqui a classificação. E aqui eu tenho um cenário ali equilibrado, tá? Equilibrado atualmente falando, tá? Quando teve essa partida, o Vallecano estava à frente do Valência, tá? Então, Vallecano com Valência, vamos ver aqui dados estatísticos. Escanteios, 7 escanteios contra 7 escanteios, tá? Aqui já deu uma equilibrada, mas perceba que o Vallecano teve 7 escanteios favoráveis e o Valência cedeu 7. E vou pegar aqui Vallecano e Elche. Vamos pegar aqui por último 3 jogos aqui para a gente ter uma média, classificação, tá? O Vallecano meio de tabela pegando o lanterna do campeonato, tá? Então esse é um cenário que bateu ali com o que a gente falou. Tá? Vamos ver aqui então as estatísticas da partida. Vallecano e Elche. Estatísticas da partida. Escanteios. 13 escanteios para o Vallecano contra 3 escanteios do Elche. Perceba que mais uma vez ele teve over escanteios, tá? E a equipe visitante cedeu muitos escanteios e não atingiu a marca de 5, tá? O que agora eu quero chegar? Vou fechar aqui, tá? Depois que eu identifiquei que esse cenário você pode fazer com outras equipes, não necessariamente em todos os campeonatos vai bater, você tem que pegar também as características da equipe. Quais são? Mas Rodrigo, como eu acho isso? Vem cá comigo. Vamos acessar o site WhoScored, tá? É esse site aqui, WhoScored, e vamos colocar aqui, Vallecano. Vamos pesquisar a equipe e vamos ver. Aqui eu gosto desse site que ele passa aqui, além das diversas informações estatísticas das partidas, também da própria equipe. Então vamos ver aqui no Vallecano o que ele me dá. Características do Vallecano, tá? Aqui tá em inglês, não sei se dá para traduzir para o português, vamos ver, senão eu faço aqui. Ó, traduziu. Então vamos lá. Quais são os pontos fortes? Pior que essa tradução não tá legal, hein? Criando chances através de habilidade individual. Voltando a posições perdidas, chute, tiro. Vamos voltar aqui pro inglês, tá? Se bem que eu vou deixar pro português para você ler, tá? Vamos lá. Qual é o estilo de jogo? Eles dão muitos tiros de fora. Eles tentam cruzar com muita frequência. Olha aí que bacana. Toda vez que você tem uma equipe que joga pelas laterais e tenta cruzar com frequência, a probabilidade de ser uma equipe que receba muitos escanteios é muito boa, concorda comigo? Então aqui, joga com largura, ataca pela ponta esquerda aqui, ó. Então tem posse de bola, controla o jogo do meio de campo para frente do adversário. Então perceba, é uma equipe que controla a posse de bola, atua no campo do adversário, joga pelas pontas e cruza bastante. Você tem dúvidas que essa é uma equipe que tem características que favorecem a esse padrão que eu tô te falando? Então,
uma equipe como essa, com essa característica, que recebe muitos escanteios, que tem muitos escanteios favoráveis, jogando contra equipes que cedem muitos escanteios, você pode começar a trabalhar alguma metodologia, seja ela pré-live ou seja ela ao vivo. Às vezes você pode desenvolver alguma coisa no ao vivo. Às vezes, Rodrigo, a linha está muito alta no escanteio favorável ao Vallecano. Essa linha não favorece a forma de trabalho que eu gosto de fazer. Rodrigo, eu identifiquei um negócio bacana. Eu posso entrar no Race 5 cantos para o Vallecano se a equipe adversária tiver uma race menor que essa linha e a casa de apostas estiver entregando uma odd que esteja dentro da minha odd média. Sim, você pode. Esse é um padrão. Agora você encaixa esse padrão na sua metodologia, na sua estratégia. Você pode muito bem trabalhar com essa Race 5, aguardando, por exemplo, bater uma odd de 1,80. Caso não tenha saído ainda nenhum escanteio na partida. Você pode traçar isso aí como um parâmetro para você fazer sua entrada no ao vivo. Digamos que a odd aos 15 minutos do primeiro tempo não saiu nenhum cartão na partida, bateu lá o Race 5 cantos para o Vallecano e pagando 1,80, que é aquela odd que você gostaria de fazer a entrada. Bateu, você faz a entrada. E você vai planilhar esses seus resultados de maneira que você visualize se esse padrão que você identificou, encaixada nessa estratégia que você pensou, ela está te dando retorno no longo prazo. É assim que se faz o desenvolvimento de uma metodologia. E você pode fazer isso, às vezes, até através de um paper bet. Fazer as anotações simulando possíveis entradas. Então, você percebeu que aos 15 minutos de jogo não teve escanteio, a odd bateu em 80, você faria uma entrada e você anota na planilha. Entrada ativada. Colocou lá, fez a anotação. Vai fazendo isso ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo e tendo volume de entradas. Eu dei o exemplo do Vallecano. Você pode pegar, por exemplo, como eu já fiz com o River Plate da Argentina. Você pega o River Plate, vê as características dele, vê contra quem ele está jogando, ele atuando como mandante, verifica se ele tem um bom retrospecto favorável de escanteios a favor, jogando contra uma equipe que cede bastante escanteios, esteja naquele padrão da tabela que eu falei, tá? E você executa essa estratégia que eu dei um exemplo de estratégia ao vivo para se utilizar. Caso você tenha visto esse cenário planilhado e tenha dado um resultado positivo, bacana, você acabou de desenvolver uma estratégia de um padrão que tudo começou como um padrão que você identificou lá atrás, que é esse que eu estou te mostrando e eu estou trabalhando de uma maneira que ainda observando mais outras equipes para eu ter volume de trabalho nessa estratégia, tá? Então, na verdade, nesse padrão, né? Trazer para esse padrão, porque eu ainda não tenho uma estratégia ainda definida. Tô gostando ainda de ver esse Race 5 quando tá com uma odd ali aproximada de 1,60, tá? Então eu tô observando para ver se isso aí vai ser favorável ou não, mas você pode começar a pegar alguns campeonatos, pensar equipes que possuem essas características e a partir daí começar a analisar seus números em escanteios, tá? Essa é uma sugestão que eu te dou, não estou dizendo que eu estou certo, simplesmente é um padrão que eu observei e estou te entregando de bandeja para você fazer as adaptações necessárias de maneira 100% gratuita. Inclusive, o que eu estou fazendo agora é pegar esse padrão e eu gosto de trabalhar com algumas ferramentas que me dão suporte nas minhas análises, como bots, plataformas, etc. E eu fiz um cadastro de um alerta que de maneira pré-live, né? Que eu recebo o alerta de partidas e equipes que se enquadram nesse padrão. E aí eu recebo e estou fazendo a minha simulação de paper bet nessas partidas que esse bot está me entregando, tá? Inclusive, assim que tiver 100% configurado esse padrão, eu vou colocar aqui na minha lista Sniper. Se você não conhece a lista Sniper, tô deixando o link na descrição, que já tem lá listas do mercado de gols, de cartões e de escanteios. E esse, no mercado de escanteio, eu tô querendo também já incluir, atualizar na minha lista Sniper dentro desse link que eu deixo aqui na descrição. Então, se você quer deixar algum comentário, coloca aqui. Se você não curtiu ainda, curte aqui o vídeo, que eu achei que foi top. É um padrão que eu identifiquei que poucas pessoas compartilham. E eu tô
compartilhando aqui contigo, tá? Então deixa aquele like aqui, compartilha o vídeo com seus amigos também, nos seus grupos, tá? Mostra que às vezes você gera até uma discussão quando você coloca num grupo seu, gera uma discussão e alguém tem uma ideia interessante em cima disso que eu tô falando e surge uma metodologia, surge uma estratégia lucrativa em que todos nós podemos usufruir disso daí. Tá bom, Sniper? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.